Muito bem, queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez. Eu peço já de antemão perdão aos nossos irmãos, né? Marcamos hoje para 22 horas, porém só tivemos tempo agora, amados. Saímos de uma reunião ali no Tempo Central, por isso que estamos chegando agora. Peço-vos mais uma vez desculpas ou até mesmo pedido de perdão. Você que ficou aí achando que realmente às 22 horas nós iríamos começar a nossa aula, me perdoe em nome do Senhor Jesus. Amados, a nossa aula de hoje está uma bênção. Vamos falar hoje sobre reformas religiosas de Joiada em Judá. Aí você pergunta, pastor, já de antemão, pastor, mas Joiada foi rei? Não, vamos explicar isso aqui, tá certo? O porquê. Por que está o nome Joiada aqui nesse texto, né? Já que ele não é rei. Como é que ele vai fazer reformas religiosas ali de Joiada em Judá, mas ele é rei? Não, mas você vai explicar, tá certo? Tem um pouquinho de calma, você vai entender perfeitamente. Queridos, na última aula que nós aqui comentamos com nossos irmãos, o assunto foi a morte de Atalia, aquela mulher má, aquela idólatra, né, que usurpou o trono, quis exterminar toda a descendência de Davi. Praticamente só sobrou uma pessoa, que foi uma criança de 1 ano de idade, cujo nome é Joás, aquele mesmo que foi escondido no templo ali, teve toda ali aquela assistência espiritual, não é? Joiada, aquele sacerdote, aquele homem de Deus e aquela mulher, também sua esposa Jeozeba, aquele casal abençoado que soube guardar essa criança, escondê-lo ali por 6 anos da má rainha chamada Atalia. Bem, no último estudo nós comentamos como ocorreu a morte de Atalia. Na verdade, ela escuta aquela exultação, o povo gritando, o povo ovacionando o novo rei Joás, né? O rei menino ou menino rei, com apenas 7 anos de idade, ele foi coroado ali, né? Junto com todo o apoio ali de Joiada, o sumo sacerdote do templo. Então foi aquela exultação, o povo estava alegre, feliz. Por quê? Porque agora novamente um descendente de Davi se sentaria ali no trono, né? No trono de Davi. Muito bem, só que Atalia ficou curiosa, quis saber que exultação foi aquela. E ela então vai em direção ao templo, chega ali, entra na área do templo e ali ela se depara com esse quadro. Ele vê aquela criança com a cabeça coroada, na verdade era Joás. Nesse momento ela grita por traição, mas era tarde demais, não é? E as suas maldades tiveram fim. É tanto que o sacerdote Joiada, ele manda que os capitães a executem, não no templo, mas no caminho do palácio. Aliás, dentro ali, pelas portas do cavalo, o caminho dos cavalos, naquela área ali próxima ao palácio, já perto já do palácio, aquela mulher mal, aquela mulher má, aquela mulher idólatra, descendente de Jezabel, ela foi morta à espada. Meus amados, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos falar com base em 2 textos. O primeiro texto está em 2 Reis, capítulo 11, versículos 17 a 21. Estou vendo aqui pessoas, obrigado aí por você estar nos ouvindo a hora dessa, já muito tarde. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá certo? Compartilhe, porque a grande exaltação aqui é a palavra do Senhor, tá bom? Bem, o nosso texto, conforme dizíamos, está baseado em 2 Reis, capítulo 11, versículos 17 a 21. E também há um texto paralelo que está em 2 Crônicas, capítulo 23, versículos 16 a 21. Vamos lá? Vamos lá então. Com muita alegria, vamos falar acerca deste novo assunto, reformas religiosas de Joiada em Judá. Na verdade, Joiada era o tutor daquela criança que agora era rei. Você sabe que uma criança com 7 anos de idade não tem a mínima condição de tomar decisões, reinar, estabelecer normas. Para isso, o sacerdote Joiada vai cuidar deste menino rei, tá certo? Essa criança não pode, mesmo porque era muito infantil, apenas 7 anos de idade, não teria condições nenhuma dele ser, de fato, ali tomar decisões, entender, né, os procedimentos, porque sua cabeça ainda estava muito infantil, não teria a mínima condições. Por isso que o sacerdote Joiada, ele vai ser uma espécie assim de rei ativo, ou vice-rei desta criança, até que essa criança cresça e possa já tomar decisões, já possa assumir o controle do reinado, né, de fato, mas só a partir de uma certa idade.
Enquanto isso, o Joiada, esse sacerdote, vai auxiliar essa criança até essa criança tomar decisões já como uma pessoa, podemos dizer assim, já na sua razoabilidade. Bem, então Joiada é o sacerdote que vai ser uma espécie de rei ativo ali no reinado do rei Joás. Você sabe que Atalia ela havia sido destronada, né? Na verdade ela foi morta. E com a morte de Atalia ficou o que ainda? Ficou ainda o baalismo. Algumas pessoas, infelizmente, e é bom que se diga que nesse período, desde o período quando Jeroboão, quando Jeorão casou-se com Atalia, fazendo essa mistura, essa miscigenação da linhagem ou da dinastia de Davi com a dinastia de Acabe, houve essa junção, esse sincretismo. E isso foi totalmente nefasto, principalmente para Judá. Se foi mal para Israel, pior foi para Judá. Por quê? Porque em Judá, o povo ainda estava adorando a Deus. Havia as cerimônias religiosas no templo, as festividades, enfim, os sacrifícios, os holocaustos. Havia a observância à lei mosaica. Porém, com o advento deste casamento, dessa mistura, dessa mescla, da mistura da dinastia de Davi com a dinastia de Acabe, através deste casamento, houve o que? O baalismo entrou em Judá. Com isso, qual foi a consequência? A consequência foi que houve um esfriamento. Pessoas deixaram Deus de lado, deixaram de cultuar Deus no templo e começaram a dar crédito ao baalismo. Inclusive, neste período, a partir de Jeorão, a partir depois de Acasias, o baalismo cresceu em Judá, a ponto que nós veremos aqui que foi construído um templo, e esse templo vai ser derrubado agora, com essa entrada, com esse apoio de Joiada ali, o sacerdote, ele vai desarraigar totalmente a idolatria, ou pelo menos o baalismo ali de Judá, enquanto essa criança estava crescendo, certo? Nós veremos isso em seguida. Vamos ao nosso primeiro versículo, nosso texto de hoje, conforme eu já disse, está baseado em 2 Reis, capítulo 17, versículo 21. E o texto começa assim, versículo 17. E Joiada fez um concerto, ou seja, um pacto, uma aliança. Por quê? Porque o povo, dessa gente aqui, muitas pessoas estavam, alguns cultuando a Deus, o trabalho do templo não estava na sua grande totalidade, havia alguns trabalhos no templo, alguns, podemos dizer assim, alguns sacrifícios, algumas observâncias à lei, porém havia ainda pessoas que estavam adorando a Baal. O que é que Joiada vai fazer para início já das suas reformas? Então, com a entrada dessa criança sendo coroada, Joiada, ao mandar matar a rainha Atalia, ele já quer iniciar já profundas e grandes e relevantes mudança religiosa ali com as pessoas. O que ele vai fazer? O texto vai nos mostrar que ele vai chamar o povo e o povo deve fazer um concerto com o Senhor. Esse concerto vai envolver o povo, vai envolver o rei, vai envolver o próprio Joiada. Esse concerto era com Deus, para que as pessoas voltassem novamente a cultuar Deus, deixasse toda a idolatria de lado. Então já chega de idolatria, chega de Atalia, chega desses reis que a precederam, por quê? Porque foi um período terrível espiritualmente falando para a nação de Judá. Por isso que o cronista começa mostrando essa reforma que Joiada iria fazer. Agora, essa reforma deveria ser precedida por um concerto. O povo precisava se consertar com Deus, né? Se consertar com Deus. Então ele fará um concerto, uma aliança. Essa aliança entre Joiada, o texto diz, e Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei. Né? Entre o Senhor e o rei. E o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então foi um concerto ali, tanto do rei para com Deus, como do povo para com Deus. Enfim, foram concertos que eles fizeram ali para que voltassem-se para Deus. É bom ler sobre o concerto porque o texto de Deuteronômio capítulo 4, é bom dizermos aqui, Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, vai mostrar que esse povo de Deus deveria apenas pactuar com Deus, fazer um concerto somente com Deus. Por quê? Porque o povo de Judá era um povo escolhido por Deus. Vamos ver
Olha, se você tem uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, e quiser abrir comigo, abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, que diz, ó, veja só o conserto do Senhor aqui. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como se vê. Então, o autor, Moisés, aqui está mostrando que Deus tirou eles da fornalha de fogo do Egito, e que eles deveriam obedecer a Deus. E ele diz, para que sejais povo de herança, como se vê hoje. Então, certamente veio à mente de Joiada, talvez essa palavra aqui, que o povo lembrasse que Deus tirou eles do Egito para que eles fossem povo exclusivo de Deus, e não povo que servisse aos ídolos pagãos, principalmente os cananeus. Podemos ler também a mesma palavra, ou uma palavra que só corroborar o texto que nós estamos dizendo. Deuteronômio capítulo 27, versículos 9 e 10, está falando também sobre conserto. Olha o que diz aqui. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes, levitas, a todo Israel, dizendo, guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Então aqui era um conserto. Aqui era ele, Moisés, chamando o povo à responsabilidade de servirem a Deus, adorarem a Deus, observarem os mandamentos de Deus. Por quê? Porque eles eram povo de Deus. E ali foi necessário, nesse ato, após a coroação do rei Joás, Joiada, antes dele começar a implementar ou começar profundas reformas ali em Judá, ele chamar o povo à responsabilidade. Agora vocês precisam se consertar com Deus. Vocês precisam acertar as pazes com Deus, porque desse jeito não dá. E ali é isso que o texto mostra. O Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei, né, o concerto entre o Senhor, Deus e o rei, e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Tá certo? Tanto o povo e o rei deveriam obediência a Deus, como o povo também deveria se sujeitar agora ao novo rei, politicamente falando. Por isso que o texto diz também entre o rei e o povo, ou seja, o povo deveria agora lealdade a este novo rei, que apesar de ser criança, estaria teria o seu tutor, que seria Joiada, a pessoa que iria estar ao lado daquela criança, mas é claro que seria Joiada que tomaria decisões, resolveria as causas do povo, julgaria as causas do povo e não aquela criança. O versículo número 18 diz o seguinte: então todo o povo da terra entrou na casa de Baal. O que é que o texto vai nos mostrar agora? Que eles saem daquele ato cerimonial da coroação, a rainha Thalia está morta. O que é que eles farão agora? Eles vão começar já destruindo um templo que havia em Judá. Veja que ponto chegou a idolatria em Judá. Ele chegou ao ponto de ser construído um templo ali em Judá, onde havia o templo de Salomão. Veja como o povo se comprometeu também com o baalismo. Havia seguidores do baalismo. O que é que eles farão agora? Após feito o concerto entre o povo e Deus, concerto entre o rei e Deus, o concerto entre o povo e o rei, o que é que eles farão agora? Vão em marcha em direção ao templo de Baal para destruir esse templo de Baal. É isso que o texto, no versículo 18, vai nos mostrar. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, ou seja, as pessoas que estavam ali, aquelas pessoas que foram convidadas, lembre-se, os líderes das famílias estavam lá, os principais lideranças de Judá estavam nessa cerimônia de coroação do rei Joás. E eles vão em direção à casa de Baal, o texto diz, né, e a derribaram, isto é, as reformas seriam imediatas ali, iriam destruir essa casa de Baal. O texto diz, como também os seus altares, derribaram a casa, o templo, derrubaram os seus altares, e o texto diz mais, e as suas imagens totalmente quebraram. E logo em seguida o texto vai nos mostrar que eles vão matar agora um sacerdote de Baal. Parece que foi o único que restou ali, o único apoio que a Thalia ainda tinha nesse templo era um sacerdote chamado Matã, mas era um sacerdote, não era um sacerdote levita, mas era um sacerdote de Baal. Um comentarista que eu li hoje pela manhã, se não me falha a memória, foi Champlin. Ele foi bem incisivo em afirmar que provavelmente esse sacerdote Matã, ele acompanhou a própria Thalia quando ela casou-se com o rei Jeorão. Então,
ela saiu ali certamente da Fenícia ou da própria Israel, de Samaria, era alguém que era sacerdote de Baal. E o texto nos mostra o seguinte, e a Matã, o texto diz, então eles vão, derrubam o templo, os altares de Baal, as suas imagens, e o texto prossegue, totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, a gente pode aqui no português, né, fazer aqui, a Bíblia está traduzida, agora ficou mais fácil, Matã com Matã, então mataram Matã, podemos assim dizer. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares, né? Então, e, na verdade, esse nome Matã, alguns falam Matã Baal, que significa dom de Baal. Mataram ele perante os altares. Que altar? O altar de Baal. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Isto é, o baalismo foi fragorosamente derrotado com a morte também desse sacerdote. E o texto vai nos mostrar que uma das medidas do sacerdote Joiada foi voltar plenamente o culto a Deus no templo, e ela estabelece ali pondo oficiais sobre a casa do Senhor. Por quê? Para evitar que qualquer pessoa ali impura, qualquer pessoa que tentasse entrar no templo para fazer alguma desforra, né, certamente alguma pessoa que ainda admirava a Atalia, essa pessoa não tivesse acesso ao templo ou à área do templo. Por isso, o sacerdote Joiada, ele cuidou para que uma guarda ficasse ali na casa do Senhor. Porque o culto, normalmente, com todas as escalas, aquelas escalas que foram feitas, já estabelecidas por Davi, né, e por Salomão, este trabalho no templo continuasse. Então o texto diz, para isso o verso 19 vai dizer, e tomou os centuriões e os capitães, isso aqui Joiada, ele vai fazer isso. O texto diz, tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra e conduziram da casa do Senhor o rei. Por quê? Porque até então o rei Joás ainda estava na casa do Senhor. Ele precisava ir para onde? Precisava ir agora para o palácio. Para quê, pastor? Para se assentar no trono de Davi, no trono dos reis. Por quê? Porque Atalia já deixou o caminho livre, porque ela tinha sido morta. Então estava desocupado. Agora o que eles fariam? Eles agora iriam em cortejo ali, levar esta criança para que o rei Joás, de apenas 7 anos de idade, ele sentasse no trono dos reis de Judá, ali no palácio. Então o texto diz que os militares vão acompanhar, é nominado aqui, citado aqui os centuriões, os capitães e os da guarda, e eles fazem aquela proteção, né, para que este rei chegue até o local do palácio. O texto diz, e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor, ou seja, ele foi levado ali com pompa, né? E vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. Então aquela criança chamada Joás, com apenas 7 anos de idade, ele é entronizado ali com toda aquela pompa, com toda aquela solenidade da coroação, e agora só faltaria isso, e o texto no versículo 19 vai nos mostrar que ele realmente se assentou no trono de Davi, né? Então todo aquele aparato, toda aquela segurança, né? A guarda de elite proveu a segurança ao menino rei, e ele então assenta-se sobre o trono dos reis no palácio real. Muito bem, essa questão, pastor, o que aconteceu com o corpo de Atalia? Bem, o texto não diz o que aconteceu, qual foi o destino do corpo de Atalia. Nada é dito sobre isso, porém, portanto, nós vamos evitar alguma especulação e dizer se realmente ela foi lançada aos cachorros, já que ela foi morta na cidade, né, não deveria ser enterrada, mas deixar cuidar dos cachorros, se ela morresse no campo, os descendentes de Acabe, as aves, né, de rapina que deveriam comer. Não vamos entrar aqui em detalhe porque o texto não cita nada sobre isso. O texto ainda não se encerra. Vamos sair do versículo 19 e vamos então para o versículo número 20. Interessante é que entre o versículo 19 e o 20, não veremos em nenhum momento aqui, não vemos alguém se rebelar contra o novo rei, o rei Joás. Não houve uma contra-revolução de forma alguma. O versículo 20 diz, e todo o povo da terra se alegrou. Todo o povo da terra, ou seja, todos os habitantes que estavam ali em Judá, se alegraram, todas as pessoas se alegraram. Por quê? Porque Deus, no seu poder, na sua onipotência,
no seu cuidado, usou o sacerdote Joiada para que aquela criança fosse preservada e assentasse no trono de Davi. Então foi um momento de alegria do povo, não era para menos, o povo estava feliz, felicíssimo. Por quê? Porque um descendente de Davi estava, aquela lâmpada que o Senhor disse que não iria faltar em Judá, realmente estava acesa, mesmo com a pouca idade. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, e fez com que um sacerdote Joiada, um homem temente a Deus, cuidasse daquela criança. O texto vai nos dizer, todo o povo da terra se alegrou, né? O escritor chamado judeu Flávio José, ele chega a dizer que foram dias de festividade, que houve festas, né? Foram dias de festas, por ocasião da coroação do rei Joás. Vamos ler um Provérbios capítulo 11, Provérbios 11, 10, porque vai mostrar sobre essa questão do júbilo. E havia razão das pessoas estarem jubilosas, alegres. Por quê? Porque com a morte de Atali, que foi uma pessoa ímpia, e agora sentando-se no trono uma pessoa temente a Deus, uma criança descendente de Davi, o povo estava feliz com isso. O que é que diz Provérbios capítulo 11, versículo 10? Diz assim, ó: no bem-estar dos justos exulta a cidade, porque houve justiça, então o povo estava alegre. E perecendo os perversos há júbilo. Olha, houve júbilo tanto pela coroação dessa criança, como também júbilo pela morte desta idólatra, que tinha contaminado ali Judá com as suas práticas idolátricas, levando o povo a alguns a serem adeptos do baalismo. O versículo diz então, vamos ler todo o versículo? O texto diz, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou. Veja bem, a cidade voltou a ter tranquilidade. Então o texto diz, a cidade repousou, ou seja, a cidade voltou à calmaria. Por quê? Porque a idolatria foi banida. O templo de Baal foi destruído, a rainha Mar foi morta, o sacerdote também foi morto, o sacerdote chamado Matã. Então a cidade estava tranquila. Então o texto diz, a cidade repousou depois que mataram Atalia, a espada, à casa do rei. Logicamente, quando ela estava viva, a cidade estava intranquila, a cidade estava em completa escuridão espiritual, negritude, né? Por quê? Porque o povo não estava cultuando a Deus, e sim, alguns já estavam cultuando a Baal. Bom, então veremos que esse rei, ele vai reinar em Judá, de fato, ele com 7 anos de idade. O versículo 21 vai mostrar a idade dele, e o texto diz assim, era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei, né? Então, com a remoção daquele câncer do baalismo e os seus promotores, a morte de Atalia e seus promotores do baalismo, agora estava sentado no trono de Davi essa criança chamada Joás. Interessante é que essa criança reinou a partir dos 7 anos, e ele vai reinar durante 40 anos, isto é, um reino bastante longevo, um reino dessa criança chamada Joás. O texto paralelo que está em 2 Crônicas, capítulo 23, versículos 16 a 21, vai nos mostrar o seguinte, alguns textos aqui, a paralelo, sabemos que vamos comentar agora um texto paralelo. Você já sabe o que é um texto paralelo, é quando há a mesma citação em outra passagem, em outro livro. Algumas passagens aqui são idênticas praticamente, outras são diferentes, então vamos comentar. Tenha mais um pouquinho de tranquilidade, eu sei que a noite está avançando, já são quase 11 horas, mas vamos prosseguir aqui em nome do Senhor Jesus. Segundo Crônicas, capítulo 23, versículo 16 a 21, vai nos mostrar a seguinte. O texto diz, vai nos mostrar o seguinte. E Joiada, fez aliança entre si e o povo, e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então, aqui que nós lemos, Deuteronômio capítulo 4, versículo 20, e capítulo 27, versículo 9 e 10, que fala a questão de Moisés estar mostrando ali na palavra de Deus que Israel, no deserto, lógico, agora estamos tratando de Judá, mas Israel era o povo de Deus porque o Senhor tinha tirado eles do Egito, daquela área, naquele lugar de escravidão, para serem pessoas livres, uma nação livre, uma nação que tivesse apenas Deus como o Deus de Abraão, o único Deus vivo. Então ele faz esse concerto, e o autor das crônicas, ele cita isso aqui. Isso tem um paralelo no versículo 17. Então, segundo Crônicas, capítulo 23, versículo 16, tem um paralelo no texto que nós acabamos de ler, de 2 Reis, capítulo 11, versículo 17. Praticamente é igual, não vamos comentar aqui, tá bem? O importante é que você entenda que
o texto aqui vai citar quase as mesmas palavras citadas anteriormente. Vamos ao versículo 17. O versículo 17 aqui de 2 Crônica 23:17 é praticamente o paralelo de 2 Reis capítulo 11, 18. O texto diz: depois todo o povo entrou na casa de Baal, então logo em seguida que eles colocam a criança sob o trono, com 7 anos de idade, o rei Joás, eles agora vão, após o concerto, melhor dizendo, após esse concerto com Deus, o concerto entre o rei e Deus, o concerto entre o povo e o rei, eles vão em direção à casa de Baal. Eles derrubam a casa de Baal. O texto também de Crônica repete praticamente quase as mesmas coisas, as mesmas palavras. O texto diz: depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então, praticamente repetiu as mesmas palavras do verso 18 do texto anterior. No versículo 18, aí nós veremos aqui, nós chamamos de expansões do texto do cronista. Isto é, ele vai fazer mais algum acréscimo que o autor dos Reis não citou, mas o autor de Crônica vai citar. Observe o versículo 18. Acompanhe a sua Bíblia. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor. Por que os ofícios? As tarefas regulares do templo. Por quê? Vamos explicar novamente. Porque no período de Atalia, no período de Jeorão, lembre-se que Jeorão era marido de Atalia, mas ele morreu de doença, de enfermidade. Seu filho Acasias reinou no seu lugar, certo? E continuou o baalismo ainda, continua o baalismo. E certamente isso, logicamente, afetou a adoração a Deus no tempo. Por quê? Porque algumas pessoas, aliás, creio que muitas pessoas estavam adotando o baalismo. Infelizmente, adotaram o baalismo. Com isso, a casa do Senhor não era aquela casa da época de Salomão, com todas as atividades, todos os sacrifícios, todas aquelas festas, toda aquela grande frequência, principalmente no dia de sábado, quando os judeus se dedicavam mais a Deus, em suas orações, no seu culto a Deus, na leitura da Torá. O que vai acontecer? Vai acontecer que o sacerdote Joiada, ele vai restabelecer todo o trabalho na casa do Senhor, porque com a morte da idólatra e com a morte do sacerdote Matã, e com a destruição do templo de Baal, o povo agora deveria voltar-se para Deus. Por quê? Porque o texto mostra que eles fizeram um concerto com Deus. E esse concerto era um concerto de fidelidade, um concerto de ter apenas Deus como seu Deus, um concerto de não voltar-se para os deuses dos cananeus ou qualquer deus idólatra. Então ele tem esse cuidado. Joiada foi alguém usada muito por Deus. E não podia ser diferente. Foi alguém que realmente amava a lei, alguém que conhecia a fundo a lei, o sacerdote Joiada, este grande homem de Deus. Então o texto vai nos mostrar que Joiada, após fazer essa limpar, tirar esse câncer idolátrico ali de Israel chamado baalismo, ele vai restabelecer todas as atividades do templo. Isto é, o templo ia voltar novamente a todos os trabalhos, sacrifícios, holocaustos. Por isso que o texto no versículo 18 diz: Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor. Quando você lê e você não medita no texto, às vezes não pesquisa, muitas vezes por falta de tempo, você perde, meu irmão, muitas coisas que a palavra está nos mostrando aqui. Então, entenda que ordenou os ofícios significa que as tarefas cotidianas do templo voltaram a funcionar após a morte de Atalia. Então o texto está dizendo: e Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor. E o texto diz: debaixo das mãos dos sacerdotes, isto é, restabeleceu o culto. E o texto diz, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor. Você sabe que todo sacerdote tem que ser levita. Então está mostrando que o trabalho normalmente voltou a fluir, os sacerdotes fazendo o seu trabalho, os levitas fazendo o seu trabalho no templo, enfim, todos trabalhando em prol da casa do Senhor. Que tempo maravilhoso foi esse aqui. Então o texto diz: ele restabeleceu, e o texto, debaixo das mãos, isto é, ele, sob a orientação dos sacerdotes, todo o trabalho da casa do Senhor voltou a funcionar. E diz mais: a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecer os holocaustos do Senhor. Por que Davi apareceu aqui nesse texto? Porque Davi ele foi muito metódico, principalmente na questão do trabalho da casa do Senhor, na questão das escalas, as ordens dos sacerdotes, né, os turnos dos sacerdotes. Lógico que Salomão também aperfeiçoou isso aqui,
mesmo porque na época de Davi não havia ainda o templo só foi a partir de Salomão, porém na época de Davi já havia esse culto a Deus. Já, lógico que havia o templo, não o templo, mas havia a tenda, né, móvel, que aliás não era mais móvel, estava fixada ali. Então o texto diz, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Então tudo voltou à normalidade, né? Com o baalismo agora tinha sido extirpado e o povo voltaria agora às práticas regulamentadas pela lei. O versículo 19 diz assim, que vai nos mostrar o seguinte, verso 19 diz, e pôs porteiros às portas da casa do Senhor. E o texto vai nos mostrar por quê. Para que não entrasse nela ninguém imundo em alguma coisa. Então houve esse cuidado da parte do sacerdote Joiada, colocando ali porteiros, e o texto vai nos mostrar. Para quê? Para que ninguém ali, alguma pessoa que tivesse ali, uma pessoa indesejada, chegasse ali uma pessoa impura, uma pessoa adepta, quem sabe até resquício do baalismo, tentasse entrar no templo, essas pessoas fossem barradas de entrar ali. E o texto vai nos mostrar que ele vai colocar guardas com essa finalidade, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. Então ele estabelece ali as ordens davídicas para os turnos dos porteiros, para que o trabalho do Senhor volte a funcionar perfeitamente. O verso número 20, né, que é um paralelo do versículo 19 do texto anterior de 2 Reis capítulo 11, 2 Reis capítulo 11, versículo 19, praticamente é isso aqui. O texto diz, e Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos, que são os nobres, né, e os que tinham domínios, os governadores, entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino. Então o texto é quase igual ao texto que nós lemos ali em 2 Reis capítulo 11, versículo 19. O versículo 21 vai finalizar mostrando aqui o seguinte, o texto vai nos mostrar, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia a espada. Então, essencialmente idêntica a 2 Reis, capítulo 11, versículo 20. Então, graças a Deus que a linha davídica foi restaurada em Judá. Tudo por quê? Porque um homem chamado Joiada, que arriscou a sua vida para esconder aquela criança, poderia ter sido ali, quem sabe, dedurado, ter sido alguém ali, algum inimigo poderia ter chegado essas informações até a Atalia, mas graças a Deus que ninguém foi de forma alguma ali contra esse plano do sacerdote Joiada. E o certo é que o Senhor mais uma vez saiu ganhando. Deus nunca vai perder uma batalha, Deus nunca vai perder para o inimigo. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Não faltaria uma lâmpada em Israel, e de fato não faltou. Graças a Deus por isso. Que Deus continue lhe abençoando, lhe guardando e fazendo com que você, meu irmão, seja um crente firme na rocha. Abomine todo o pecado da sua vida. Liberte-se de qualquer coisa que lhe prenda de você servir melhor a Deus. E Deus estará com você. Que Deus lhe abençoe e lhe dê uma boa noite de descanso. Eu quero convidar a você, meu irmão, para que você nos acompanhe na próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. Amanhã eu creio que não será possível. Vamos comentar o seguinte texto: Joás repara o templo. Vamos ver o que Joás fará aqui. E esse texto está baseado em 2 Reis capítulo 12, versículo de 1 a 16. Mas também tem um texto, ele não tem um texto paralelo. Aliás, é só isso aqui. Muito bem. Aliás, tem sim, é 2 Crônicas capítulo 24, versículo de 1 a 16. O texto, vamos estudar o texto ainda e preparar para trazer para vocês, tá certo? Então, Joás repara o templo, 2 Reis capítulo 12, versículo de 1 a 16, com um texto paralelo que está em 2 Crônicas capítulo 24, versículo de 1 a 16. É isso. Espalhe e compartilhe aí a palavra do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Amém.